A Bíblia diz, no livro de Deuteronômio, no capítulo 2, nos versos de 1 a 37. As nossas guerras são as guerras do Senhor. Este capítulo mostra os limites que Deus estabelecia. E me lembra muito Davi, quando Davi perguntava para o Senhor se ele deveria ir contra um determinado povo, contra um determinado exército, e Deus dizia, sim, pode ir. Aí Davi ia e lograva êxito, vitória, triunfo. Quando Deus dizia, não, não vai, Davi não ia. E ficava protegido, esperando o melhor momento. Esse capítulo 2 de Deuteronômio é basicamente isso. É Deus falando ao povo que a importância da obediência até na hora da guerra. Esse povo, vocês não vão se meter com eles. Então, por exemplo, não sei como é que tá na tua Bíblia, mas tem aqui na minha assim, não molestes. Não mexa com eles. Não provoque. Não passe por lá, ou respeite, enfim. Outro ele diz, vá em frente, lute, vença, guerreie. Então, eu entendo que são os limites que Deus estabelece para nós. E isso é diferente de um filho para outro filho. Tem coisas que eu posso fazer que tu não pode. Tem coisas que tu pode fazer que eu não posso. Tem coisas que estão proibidas para mim, estão vetadas para mim, mas tu pode. Claro, a gente não está falando de pecado, a gente está falando de limites, de guerras, de posses, de situações específicas da vida de cada um de nós. Que tem coisas que Deus diz, vai até aqui. Tem outras que ele diz, avança, vai mais longe, tu para. Pode ficar aí paradinha que daqui tu não vai dar um passo. É isso que eu tô tentando explicar, que os limites de Deus para nós, seus filhos, suas filhas, é muito variável, é muito específico, é muito particular. E neste capítulo 2 de Deuteronômio, a gente vê claramente isso, que Deus estabelecia limites. Esse povo, tu não vai mexer com ele. Esse, tu vai exterminar. Tu vai acabar com eles. Tinha situações em que Deus dizia, vocês tragam os despojos. Outra situação ele dizia, queimem tudo e não tragam um dente, uma unha, um fio, nada. Então assim, é o sentido de a nossa vida está posta diante de Deus e é Ele que nos conduz, é Ele que nos direciona. Então, por exemplo, mas eu fiz isso e deu tudo errado. A outra pessoa fez e deu tudo certo. Por quê? Porque aquilo era para ela, tinha a ver com a vida dela, tinha a ver com o propósito que Deus estabeleceu para ela, o chamado dela, a identidade dela em Cristo. Então, nós não devemos pautar a nossa vida pelo que a gente vê na vida do outro, mas sim na direção específica que Deus nos dá. Vamos ver alguns exemplos, então. No verso 5, é Deus falando. Não entrem em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês, nem mesmo a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Então, o que ele está dizendo aqui no 5? Não vão ganhar, não vão ter nenhum tipo de vitória, de poder, de triunfo sobre esses povos. Aqui vocês não vão se meter. Olha no 6. Vocês vão poder comprar deles, por dinheiro, comida para que possam comer e também água para que possam beber. Então, Deus permite uma negociação, compra e venda de comida e de água. É isso.
Aí no 7, pois o Senhor seu Deus os abençoou em tudo que vocês fizeram. Ele, olha que interessante, ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante estes 40 anos, o Senhor seu Deus esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou. Então, vamos trazer para a nossa vida. Deus sabe do que nós precisamos. Ele sabe. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Significa, ele sabe o que tu tá vivendo, ele sabe o que tu tá passando, ele sabe o que tu necessita, o que tu precisa, ele sabe qual é a tua dor. E ele sabe o que tu quer. Aí que tá o ponto. Tem coisas que nós precisamos, tem coisas que nós necessitamos e tem coisas que nós simplesmente queremos. Que não é nem comida nem bebida. Quer dizer, não é algo prioritário, necessário, essencial para as nossas vidas. A gente só quer. Mas é aquela vontade não passa pelo crivo de Deus. Deus não quer aquilo para o seu filho, não quer aquilo para sua filha. Então, a gente tem que aceitar esses limites que Deus nos impõe, seja na área que for. Nesse caso específico, está falando de guerra, de tomar posse da herança, de receber a terra prometida. Então, não era para Israel se meter contra os filhos de Esaú, mas poderia comprar comida e água. Aí vamos para o 9. Então o Senhor me disse, não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque não darei a você herança da terra deles, porque dei Ar em herança aos filhos de Ló. Tem vídeo no canal falando sobre Ló, sobre o que aconteceu. É uma história muito delicada, quando Ló está saindo, né, de Sodoma e Gomorra, e ele fica só com as filhas, e aí as filhas, com medo de não ter descendentes, elas se envolvem com o pai. Estou procurando palavras para falar novamente. E das filhas é gerado Moabe e Amon. Eu até vou ler o de Amon para vocês, o 19. Vamos pular lá para o 19 para vocês verem. E chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque, não entre em conflito com eles, porque da terra dos filhos de Amon não lhe darei herança, porque a tenho dado por herança aos filhos de Ló. Então, Moabe, Amon eram descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão. Tá? Então Deus disse, não te mete, não provoca, não moleste, não faça mal, não tenha nenhum tipo de animosidade e inimizade com eles, tá? Então é um limite que Deus estava dando aqui. Então vamos ver agora uma das partes que as pessoas mais se interessam por este capítulo, que é o versículo 10, o versículo 11 e o 21. Antigamente os Emins habitavam nela, povo grande. Nela quem? Na terra. Povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os moabitas os chamavam de Emins. Aí eu vou pular para o 21. Povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas. Estes os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. Então, essa terra era considerada a terra dos Refaíns. Antigamente habitavam nela Refaíns. E os amonitas os chamavam de Zanzumins. Bom, todos esses nomes, tudo isso é para dizer, sabe o quê? Gigante. Quando o povo foi espiar a terra, é por isso que eles falaram que diante desses povos, desses gigantes, eles eram como gafanhotos e seriam comidos, destruídos, devorados como pão. Por quê? Porque o povo de Israel tinha uma estatura normal e esses povos
esses ins todos aí, Refaíns, Anaquins, Emins, Zanzumins, todos esses eram descendentes dos gigantes. Eram homens guerreiros de alta estatura. E sim, as pessoas tinham medo, né? E aqui nesse capítulo, ele é muito estudado por conta desses gigantes, né? Muitas teorias sobre como que esses homens ficaram tão altos. Por que eles eram tão altos, tão poderosos. Só que olha que interessante, que Deus derrotou eles. No 22 diz, o Senhor fez com eles assim como fez com os filhos de Esaú que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu. Quer dizer, pode ser o gigante, pode ser o rei, a nação. A questão é, se Deus mandar tu ir, se Deus te der a vitória, tu pode lutar com coragem que tu vai vencer. É essa que é a questão. Não é o tamanho do inimigo, não é quem é o inimigo, é a permissão, a licença, a autorização, a bênção de Deus. Seja quem for, se Deus disser que é para ir, tu vai, porque tu vai lograr êxito, tu vai triunfar, tu vai vencer. O que tu precisa é do sim de Deus e também do não. Se Deus está dizendo que não, tu não vai, tu não faz. Esse capítulo é sobre isso. Os limites que Deus nos estabelece. Vamos agora para o 25. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. Então, não importa quem é o inimigo, o que importa é que Deus está lutando as tuas guerras, que Deus está do teu lado. Então, a promessa de Deus é que ele vai incutir o medo, a angústia, o terror, o pavor no inimigo. A gente tem várias histórias bíblicas que Deus livra Israel e cada um de nós também, Deus nos livra, confunde o inimigo. Essa é a promessa do Senhor para nós. Aí vamos para o 31. O Senhor me disse, eis que já comecei a dar a você Seom e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Aí aqui no 31, a resposta de Deus é, vai, toma posse, guerreia, luta, vence, aniquila, extermina, sabe? Deus está permitindo que Israel lute contra Seom e ele tem vitória. Então, o resumo deste capítulo é: as nossas guerras são as guerras do Senhor. Ou as guerras do Senhor devem ser as nossas guerras. Os nossos inimigos são os inimigos do Senhor. Ou os inimigos do Senhor são os nossos inimigos. Davi disse de novo, né, lembrando de Davi, que ele amava quem amava Deus e ele aborrecia quem aborrecia Deus. Então, como é que a gente vai ser amigo de Deus e amigo do mundo? Não, nós somos amigo de Deus e inimigo do mundo. Se nós ouvirmos as ordens de Deus, nós não vamos ter derrota. Nós vamos ter vitória. Toda luta vai redundar em vitória. Por quê? Porque nós somos obedientes aos limites que Deus estabelece. Se Deus diz, vai, enfrenta, então tu vai, enfrenta, porque tu vai ter vitória. Às vezes é um concurso público, é uma faculdade, é uma vaga de emprego, é a compra de algum imóvel que muitas pessoas querem e o Senhor diz, eu vou te dar, é teu. Vai lá, aí tu concorre com vários e Deus te dá a vitória. Tem uma promoção no teu trabalho, tu tá concorrendo, pede para Deus, se o Senhor disser vai, pode ir, que tu vai vencer. Então, aceita os limites
que Deus estabelece para ti, seja para sim, seja para não.